Aqui já me conhece, sou a Tarra, e há umas 2 semanas atrás eu acompanhei uma live que a Fernanda estava, e conheci o projeto Vote LGBT através dela, e fiquei bem encantado, assim, com o projeto, e daí a gente pensou na ideia e entrei em contato com ela, ela topou também, e a gente trouxe ela para conversar um pouco sobre o projeto Vote LGBT. Dia 27 que saiu o relatório, né? 28. Foi por agora, assim, que saiu o relatório. E a Fernanda vai vir falar um pouco para a gente sobre o projeto e sobre os dados que eles escolheram. A Fernanda é doutoranda em demografia pela Unicamp, integrante da pesquisa Manas, da UFMG, e do coletivo Vote LGBT. Seja bem-vinda, Fernanda, e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, queria agradecer o convite da Tarra por disponibilizar esse espaço aqui para poder falar um pouco sobre o Vote LGBT e um pouco sobre o trabalho que a gente faz. Então, o relatório foi lançado dia 28, né, que é o dia do orgulho mundial LGBT, então foi importante a gente também marcar de apresentar nessa data. Mas então eu vou iniciar um pouco falando sobre o que é o VOT, né, o que é o coletivo, dar um pouco de uma ideia para quem não conhece, né, do que a gente faz. Eu até fiz uma pequena apresentaçãozinha, assim, só para ficar mais visível. Vou ver se eu vou fazer um download, vou ver aqui se vai. Dá para ver aí? Dá sim. Tá. Então, peraí. Agora eu que estou confusa aqui. Tá. Bom, eu sou doutoranda em demografia pela Unicamp, e aí eu estou trabalhando com o VOT desde 2017, mas o VOT existe desde 2014. E o projeto começou, né, o coletivo, ele começa em 2014, exatamente por conta das eleições. Em 2014, um grupo de colegas, né, eu não estava nessa época, começa a querer dar mais visibilidade para algumas pessoas que querem se eleger, né, nas eleições do Legislativo em 2014. Então, eles fazem um pouco uma coisa super bem de última hora, assim. Eles fizeram um site, colocaram todos os nomes que eles conseguiram encontrar de candidaturas que eram LGBT ou pró-LGBT, e colocaram e disponibilizaram, e a partir disso eles, né, teve o resultado das eleições, que foram, né, um congresso super conservador, e aí os questionamentos começaram do tipo, nossa, como é que a gente vai fazer, como que a gente consegue fazer com que que a gente entenda um pouco mais sobre a nossa comunidade, porque disponibilizou as candidaturas, mas parece que está faltando a gente entender um pouco mais, né, sobre a comunidade LGBT. E quais são os posicionamentos políticos e o que a gente está pensando, né, porque o fato é que a gente tem pouquíssimos dados sobre isso. Então, a partir disso, a gente, então, começa, em 2016, a coletar dados nas paradas LGBTs de São Paulo e Belo Horizonte. Então, a gente começa a fazer pesquisa durante as paradas e coletar dados relacionados, né, com posicionamentos políticos, demandas da população LGBT, entender né, características sociodemográficas e um pouco dar uma
uma luz, assim, para até essas próprias candidaturas saberem quais pautas puxarem, né, e o que está sendo, o que é importante para essas candidaturas. E aí, a partir disso, então, a gente, então, todo ano estava fazendo, até que esse ano, com a questão da pandemia, a gente percebe que não vai ter, né, a impossibilidade de ter uma parada na rua por conta, né, da pandemia, então a gente resolve fazer, então, um questionário online, e todo ano a gente também traz uma temática, então esse ano a gente pensou, vamos, né, meio que óbvio, fazer uma pesquisa relacionada com os impactos do Covid-19 na população LGBT, né, dado que como uma população já conhecidamente já vulnerável, a gente sabe, então, que possivelmente esses impactos eles vão ser, né, a gente trabalha, então, com essa hipótese de que os impactos serão grandes nesse grupo, que a gente já, né, por conta desse acúmulo que a gente faz de muitos anos trabalhando com esses dados, a gente sabe que tem, então, um grupo vulnerável ali, né, e também por conta de pesquisas outras acadêmicas, e, né, porque eu faço meu doutorado nessa área também, então eu já, né, tenho esse acúmulo também. Então, a ideia, então, é exatamente essa, tipo, pensar assim, existe uma escassez de dados, né, relacionados com a população LGBT, e a gente sabe que a partir do momento que a gente tem dados, que a gente tem uma forma de demonstrar para as pessoas que que há uma, né, que quantitativamente a gente consegue demonstrar as diferenças entre as vulnerabilidades desse grupo, a gente sabe que na gestão pública isso é muito importante, né, assim, então, a gente juntou, né, para fazer esse questionário, o que acontece? Eu faço parte, então, do Vote LGBT, mas faço parte também de uma pesquisa, que é o que a Tarra falou, que é a pesquisa Manas. Essa pesquisa é uma pesquisa que está sendo desenvolvida lá no FMG, junto com um colega meu que também é do Vote LGBT, que é o Samuel Silva, e essa pesquisa faz parte do doutorado dele, ele trabalha com qualidade de vida da população LGBT, mais voltada para a área da saúde. Então, uma parte do questionário que foi desenvolvido está relacionado, então, exatamente com o doutorado dele, né? Então, assim, ele trabalha bem focado na questão da saúde mental, que, né, a literatura já mostra que tem esse grupo, ele tem uma taxa aí de uma depressão maior do que a população em geral, então isso já tinha esses dados, esses resultados, principalmente, né, na literatura internacional, e ele está fazendo esse trabalho, então, agora no Brasil. Então, o questionário, ele vai ter as temáticas, né, dentro do questionário que a gente fez. Primeiro a gente vai trazer, então, perguntas relacionadas com as características sociodemográficas, então a gente vai perguntar sobre idade, sobre identidade de gênero, orientação sexual, nível de instrução, todas essas, né, características que são importantes, demarcadores, assim, para fazer análises que levam em consideração esses diferenciais, né, a gente sabe que fatores como idade, e nível de instrução e outras características vão influenciar em vários outros aspectos que a gente analisa mais para frente no questionário. Então, né, as variáveis, então, de mercado, né, a gente pensou numa parte de mercado de trabalho, porque a gente sabe que a pandemia vai, né, impactar essa área por conta, né, de fechamento de vários setores e serviços que são não essenciais, e a gente sabe também que muitas pessoas LGBTs estão inseridas né, em setores que são conhecidamente informais, então isso a gente sabia que provavelmente a gente ia encontrar diversos impactos relacionados com isso.
E aí, essa parte que eu falei, que é relacionada com a saúde mental, a gente usa um instrumento que chama PH9, que é o mesmo utilizado na PNS, e a gente colocou exatamente por uma forma de fazer um comparativo com a população em geral. Então, a gente consegue perceber, assim, em relação à população em geral, o quão grave de nível de depressão a população LGBT, ou esse grupo, né, que respondeu o questionário. O questionário, ele foi disponibilizado entre os dias 28 de abril até dia 15 de maio, e foram em torno de 10 mil pessoas que responderam ao questionário. E aí é claro que a gente tem, né, esse primeiro resultado, e aí depois a gente vai fazer uma limpeza da base de dados, né, e percebe que tem em torno aí de umas 500 pessoas que, na verdade, não eram LGBTs e que responderam o questionário, então a gente retira ela da base para poder fazer a análise, e aí ficou em torno de, acho que é 9.521 pessoas. E aí tem umas outras perguntas que a gente faz no questionário, que está relacionado com a questão de diagnóstico prévio de alguma doença. Então, se a pessoa já foi diagnosticada, aí a gente tem várias opções que são ansiedade, depressão, doenças crônicas igual diabetes, né, doenças cardiovasculares, doenças renais, algumas ISTs, HIV/AIDS e tal, tem várias opções. E aí, a partir disso também, a gente consegue formular um grupo de risco ali, né, que a gente consegue relacionar quais dessas doenças que são considerados grupos de risco em relação ao COVID, e a partir disso a gente consegue, então, perceber dentro desses grupos quais que estão mais, então, em risco se, por acaso, elas contraírem o vírus, né. E aí também tem a questão de comportamento de risco, né, então a gente tem algumas perguntas relacionadas com o uso de tabaco, maconha, que a gente sabe que, então, né, por conta da doença, né, do vírus afetar a questão respiratória, então a gente também leva isso em consideração. Outras perguntas relacionadas com o uso de aplicativos, então, essa questão que está também relacionado não só com a questão de não um comportamento de risco, né, de certa forma um comportamento de risco, mas assim, em algum sentido também relacionado com a questão de saúde mental, né, que é até o que a gente conversou lá nessa mesa que eu estava apresentando da outra vez, que era que as outras pessoas da mesa estavam falando sobre essa questão né, de a gente não levar em consideração uma coisa muito moralista em relação ao uso de aplicativos e encontros e tal, porque em algum sentido também isso está relacionado com um nível de saúde mental também. Mas eu não vou adentrar muito nesse aspecto não, que a gente ainda está, eu vou trazer mais as análises que estão relacionadas com o relatório que a gente liberou, né, no dia 28. Então, por último, a gente tem a questão da avaliação do governo, então a gente faz umas perguntas relacionadas com a avaliação do governo federal, né, e com a avaliação do governo estadual, e aí a gente vê as diferenças entre a avaliação, que são muito perceptíveis. E aí eu vou trazer aqui, tá? Então, esse aqui é o relatório, para quem não teve acesso ainda, ele está disponibilizado na página do Vote LGBT, ele é um relatório que a gente fez a parceria com a Box 1824, então a gente, né, fez toda essa pesquisa e a Box fez uma parte mais qualitativa para trazer mais os relatos, né, de pessoas que estão passando por dificuldades aqui, que um pouco para ilustrar os dados, né, porque a gente sabe que, às vezes, a gente perde um pouco o aspecto humano dos dados, né, quando você só tem aqueles números, tabelas, e tem pessoas por trás desses números, e eu acho que é importante a gente sempre lembrar disso, né.
que por mais que ali sejam números, são pessoas e são realidades, então, assim, acho que foi muito bacana essa parceria por conta disso. Então, assim, se vocês quiserem, né, dar uma olhada depois e baixar, e tá disponível, né, no site lá. Licença, Fernanda. Diga. A gente mandou o relatório aqui só para avisar para todo mundo que está no grupo de avisos que a gente tem da Liga para disponibilizar os contatos. A gente acabou de mandar o arquivo lá. Ah, ótimo. Que legal. Ótimo. Então, então aí tem algumas falas, né, que o pessoal conseguiu coletar e tal. E aí eu vou mais focar mesmo nesses resultados, né, que estão relacionados com a questão do que impactou mais a gente quando a gente fez as análises desses resultados, né. Então, acho que primeiro falar um pouco sobre as análises demográficas. Acho que tá algum problema de visualização do pessoal ou não? A tela tá preta aqui pra gente. Na hora que você tirou dos slides, ficou preto. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo dar uma consertada nisso. Eu acredito que é só pedir para apresentar de novo e coloca a tela inteira, ao invés de uma guia ou PowerPoint. Tá, vou dar uma olhada. Tela inteira. Foi? Deixa eu ver aqui. Foi sim. Foi sim. Foi? Sim. Beleza. Gente, obrigado, podia ter falado antes, mas tudo bem. Vamos aí. A gente ficou achando que era só no nosso. Não, então tá jóia. Então vou... Então, eu só, né, eu acho que voltando aqui, então, no início do relatório, isso aqui então, são algumas falas que o pessoal da Box coletou exatamente para ilustrar, então, esses dados, esses resultados que a gente encontrou. Mas, então, eu vou só mostrar que eu vou, né, focar um pouco dos resultados que a gente encontrou relacionados com a questão da saúde mental, a questão de rede de apoio, né, um outro resultado que é a questão da falta de dinheiro, desemprego, né. Então, primeiramente, é feita uma contextualização, mas eu vou passar bem rápido por isso e tal, acho que depois vocês podem ler com mais calma. E aqui, só inicialmente, a gente faz uma análise um pouco de quem respondeu esse questionário, né, eu acho que é importante a gente também sempre pensar, assim, que foi um grande número de pessoas que responderam. É claro que no início quando a gente liberou, né, o questionário para ser respondido, tem uma questão ali de inicialmente um viés muito grande de homens gays brancos respondendo. Então a gente começou a ficar um pouco preocupado em relação à representatividade. Como a gente tem as pesquisas de rua de anos anteriores, a gente sabe mais ou menos o quanto que a gente geralmente tem de cada grupo, né? Então, nessa forma, a gente conseguiu, a gente começou a focalizar, direcionar, né, os respondentes, no sentido de fazer uma certa propaganda, né, para os outros grupos responderem, e não ficar tudo concentrado em pessoas brancas ou pessoas gays, homens cis, né, nesse sentido. Então, até a gente conseguiu ter uma certa representatividade similar com o que a gente teria na rua, né, porque a gente sabe que na rua a gente consegue ter muito mais acesso a diferentes grupos, porque, querendo ou não, a internet não é acessível a todos, então existe esse viés e a gente, né, tem que trabalhar com ele. Mas aí, então, é isso, né, então a gente também tem uma concentração no Sudeste por conta disso, né, por conta também do coletivo tem a sua base no Sudeste, então é claro que as redes também vão estar mais fáceis e acessíveis nessa região.
E é claro, também é uma região que tem mais acesso à internet, então sempre lembrando disso, assim. Então, e ao mesmo tempo que isso tem um viés, mas sempre ter em mente que, por mais que a gente esteja acessando um grupo que, de certa forma, é mais privilegiado, ele ainda tem muitas vulnerabilidades. Então, assim, pensar que esses resultados, eles demonstram uma vulnerabilidade que às vezes poderia, que provavelmente, na verdade, vai ser pior se a gente conseguisse acessar essas pessoas que não têm acesso à internet, né? Então, tem, né, sempre trazer esse olhar também. Então, aqui, então, né, como eu falei, a gente, né, tem um grupo maior de gays, 45% ali, né, em torno de 45%, mas o que não deixa de ser diferente, é um pouco maior do que a gente tem nas paradas, mas não chega a ser tão maior assim. E aí, então, a gente conseguiu até um número até relativamente bom, assim, de diferença entre homens cis e mulheres trans e homens trans. Na verdade, a gente conseguiu acessar, né, ter respondentes mais de homens trans do que de mulheres trans, o que nas paradas a gente viu que era o diferente, né, a gente conseguia mais respostas de mulheres trans. E um grupo grande, né, de pessoas não binárias. E aí é esse viés da internet, né, que a gente vê que também tem vários estudos que já demonstram que esse grupo né, que se autodenomina enquanto não binários, eles têm bastante acesso à internet, não só acesso, como fazem uso bastante da internet. Então, esse grupo ter um volume maior, né, na internet foi algo que a gente também estava um pouco esperando, como na rua a gente já não vê esse grupo sendo tão representativo assim, quando a gente faz as pesquisas nas paradas, geralmente ele é bem menor. E aqui, então, a gente passa mais para os resultados mesmo, né, dei uma contextualizada um pouco das características sociodemográficas, mas eu vou passar agora para o principal, assim, que são os resultados. Acho que a pergunta mais impactante, assim, é a que a gente pergunta sobre a questão da maior dificuldade enfrentada, né, durante o isolamento social, e entre todos os grupos, assim, todos os recortes que a gente fez, seja de identidade de gênero, seja de orientação sexual, seja de cor, raça, idade, a maioria, né, é sempre saúde mental, é sempre o grande fator, a maior dificuldade. Lembrando que, assim, a pergunta ela é qual é a maior dificuldade, ou seja, tem que escolher uma delas, mas não necessariamente significa que você não está passando, que os outros fatores também não sejam um problema para você durante essa quarentena, né? A pessoa, ela está ali falando qual que é a maior, mas não significa que as outras não sejam problemas para essas pessoas, né, ao longo desse período. Então, a gente vê aqui, né, e aí a questão das novas regras de convívio social, que é essa questão de, né, usar máscara, distanciamento, quando você está em algum ambiente que tem mais aglomeração e tal, né, você ter esse espaçamento, não poder cumprimentar, e todas essas coisas, né, que percebeu-se que é o segundo fator, que também está ligado, assim, a uma questão de essas pessoas que relataram isso, né, a gente percebe que também são pessoas que ainda não estão fazendo o isolamento social por completo, né, porque se você está tendo que se adequar a essas novas regras, significa que você não está completamente fazendo o isolamento social completo, você tem que sair, trabalhar, fazer suas coisas e ter que se adequar a essa nova forma, né. E, então, assim, o que a gente percebe é uma piora, né, da saúde mental, afastamento das redes de apoio e falta de fonte de renda. Aqui na parte de saúde mental, aqui, né, tem alguns relatos, né, de algumas pessoas que
que sofreram, né, estão sofrendo ao longo dessa pandemia, com depressão e tal, que é uma das né, respostas que a gente tem, que está relacionado com a questão da depressão, né, porque, igual eu falei, tem aquela pergunta de diagnóstico prévio, e aí, o que a gente percebe é que, entre as pessoas, né, que responderam que tinham algum diagnóstico prévio, 28% já eram diagnosticados com depressão. E aí, como a gente consegue, né, quando a gente compara isso com a população em geral, né, pela PNS, a gente percebe que é um valor 4 vezes maior do que a população em geral. Ou seja, essas pessoas, elas já estavam sofrendo com algum tipo de problema relacionado com a saúde mental, né, aí é claro que não tá, dentro dessa pergunta não está falando a severidade da depressão, né, e aí com o instrumento né, do PH9 a gente consegue ver a questão da severidade, mas no momento da pandemia e não anterior. E o que a gente percebe também, que é, né, igual 54% das, né, LGBTs afirmaram que precisar de apoio psicológico, ou seja, essa necessidade, né, de apoio psicológico já é uma necessidade anterior à pandemia, né, então a gente percebe que é um grupo que já tem esse aspecto que está muito relacionado com diversos pontos, né, a gente pode trazer aqui falando sobre muitos desses jovens que né, responderam esse questionário, tem muitos que estão ali na faixa ali dos 15 aos 21 anos, que estão ainda no idade escolar, né, e que podem estar sofrendo algum tipo de LGBTfobia dentro do ambiente escolar, ou muitas dessas pessoas que, na verdade, tiveram que, né, sair da escola exatamente por conta dessas questões, e que vão carregar com elas, né, essas questões para a vida, e possivelmente, né, pode ou a piorar se, né, não tiver essa questão das redes de apoio, ou seja, né, você vem de uma questão de um problema relacionado com o ambiente que você está sofrendo algum tipo de bullying, ou, né, LGBTfobia, transfobia, todas essas questões. E se você tiver uma rede de apoio, uma família que te acolhe, isso pode ser minimizado de certa forma, né? Mas em muitos casos, e aí eu falo porque eu, né, o meu doutorado, eu trabalho com a questão de migração, e aí a gente sabe, eu sei, né, das entrevistas que eu fiz, que a gente tem muitos estudantes, né, universitários que, né, vão sair de cidades pequenas e que vão em direção a universidades que são fora da cidade em que a família dessas pessoas moram, para exatamente ter um afastamento dessa família que não acolhe elas. Então, a partir do momento que a universidade fecha, né, e que essa pessoa tem que voltar para a casa da família dela, ela vai sofrer, então, com a questão do ambiente familiar, né, que não era acolhedor, exatamente por isso que ela saiu, e aí ela se vê tendo que fazer, né, tá dentro desse ambiente que em caso de pessoas trans pode ser por não respeitarem um nome social, não respeitarem né, a pessoa e o jeito dela e tudo isso, ou por questão da orientação sexual também. Então tem diversas questões, e que em muitos casos, né, eles são minimizados a partir do momento que você sai de casa, né, então se você tem um grupo de amigos, algum lugar, alguma casa de alguém que, né, que você pode ir para ali, para não ficar dentro daquele ambiente, aquilo te auxilia, né, de alguma forma, minimiza um pouco desse sofrimento mental que você pode estar, né, estando exposto ali nesse ambiente que não é acolhedor. E aí, a partir do momento que isso não é mais uma possibilidade, né, então a pessoa, ela se vê realmente
tendo né, tendo que se isolar dentro do próprio domicílio em certas situações, né? Então, a gente percebe isso, e aqui tem algumas coisas, né, relacionadas com a questão, então, de todos os efeitos que essa questão, né, da família, a educação e o trabalho vão acarretar na vida de uma pessoa LGBT, né? Então, assim, a questão, quando a gente encontra resultados relacionados com igual esse da falta de renda e a falta de trabalho, isso está muito ligado com a questão de não acessar, às vezes, um ensino de qualidade, não ter ficado na escola por questões de violência, né, e aí ter que buscar outras formas de se manter, ou às vezes até mesmo ser expulso de casa, né, em vários casos também. Então, como essas pessoas, elas estão inseridas em partes do mercado de trabalho que são, em muitos casos, o mercado informal, né, é o que é mais instável e, ao mesmo tempo, é o que não te dá nenhum direito trabalhista, ou seja, você não tem direito a nenhum seguro-desemprego, você não tem direito a nada que vai te deixar, de certa forma, te dar algum tipo de estabilidade financeira numa situação de crise econômica e de saúde pública que a gente está vivenciando agora, né? Então, é o que a gente, né, percebe também dentro desses dados. Então, a gente vê que uma em cada 5 pessoas, né, LGBT não possui nenhuma fonte de renda individual, ou seja, isso é super preocupante, você pensar que ela não tem nenhum tipo de recurso que possa, né, fazer com que, durante essa pandemia, ela consiga pagar as contas dela, se alimentar. Então, é bem preocupante. E aí, o resultado, né, que também chamou a atenção foi a questão da taxa de desemprego, que é o dobro da taxa brasileira, né? A que a gente encontrou é de 21,6, a da última da PNAD, do IBGE, era de 12,2%, então, assim, é muito mais elevado. E aí, retornando ao que eu já tinha dito, né, se esses resultados já têm um viés de um pouco de um privilégio, porque foi online, você imagina se a gente conseguisse atingir realmente todo o escopo, né? Eu tenho certeza que essa taxa seria muito mais elevada. E aí, então, aqui a gente tem também uma em cada 10 pessoas, né? 40% das pessoas LGBT, metade das pessoas trans não conseguem sobreviver sem renda por um mês, caso perca sua fonte fonte financeira hoje. Ou seja, a gente perguntou assim, se você, né, não tivesse renda hoje, né, no dia que a pessoa respondeu o questionário, naquela data ali de abril, ou seja, já tem tempo, se ela perdesse a renda, quanto tempo que ela ia sobreviver? Assim, então a gente vê que mais da metade das pessoas trans já relataram que não conseguiriam sobreviver nem mais de um mês, ou seja, se isso já tem mais de um mês, ou seja, essas pessoas, elas já estão em uma situação já bem mais precária do que quando elas responderam esse questionário, né? E aí, então, trazer a questão também dos recortes de vulnerabilidade financeira, igual eu falei, a questão desse impacto da pandemia, né, financeiramente para esse grupo. E aí, essa parte final mais relacionada com a questão que eu falei do posicionamento político, da avaliação governamental, né, que 98,7% da população reprova as ações do presidente em relação à pandemia, o que a gente não achou nenhuma novidade, né, porque eu acho que eu acho que todo mundo está de acordo aí que tem sido péssimo e irresponsável e genocida e todas essas coisas. E eu acho que, né, a população LGBT ainda mais, né, tá ciente disso. Então, não é um resultado que para a gente foi alarmante, a gente já meio que esperava isso.
Aí, diferentemente, a questão, né, dos governos estaduais já teve uma aprovação mais elevada, né? E aí, quando aqui a gente nesse relatório, acho que a gente não trouxe por estado, por região, na verdade, né? Mas a gente percebe ali que quando a gente vai desagregar ali, principalmente na região sudeste, a gente percebe que, igual eu sou de Minas, né? Então, o governo de Minas teve uma reprovação super elevada, porque ele estava, né, ele estava acatando todos os direcionamentos que o Bolsonaro falava, então ele estava totalmente sendo muito reprovado nas suas ações, e aí os outros governadores dessa região que não estavam de acordo com o governo federal, né, então eles já tiveram um nível de aprovação maior. Então, para concluir, assim, né, dentro do que a gente teve de resultado dessa pesquisa, a gente, né, usou muito essa metáfora da questão da tempestade, né, assim, a gente, tá todo mundo na mesma tempestade, mas tem gente que está numa tempestade dentro de um cruzeiro, tem gente que está num iate, e tem gente que está sabe, uma balsinha, assim, então, assim, mesmo que a gente esteja na mesma tempestade, tem gente que tem diferentes barcos, e isso vai afetar como que você vai conseguir passar por essa tempestade, né, então, um pouco do que a gente quis mostrar, e que tem muitos grupos, né, dentro da população LGBT que tá dentro de barquinhos super, barquinho furado, né, então, como é que a gente tenta mostrar isso de uma forma mais enxuta e sintética, fazendo, então, um índice de vulnerabilidade, em que a gente vai mostrar, então, assim, quais grupos que estão mais vulneráveis que outros. Então, quando a gente vê entre pessoas trans e pessoas cis, percebe que, né, o valor aqui dá para ver a partir de 0,5 já é um nível de vulnerabilidade muito alto, entre 4 e 5 alto, né, e entre 3 e 4 médio. Então, quando a gente volta lá para a tabela, a gente percebe, né, entre as pessoas trans e cis, que as pessoas trans estão já no muito grave, né, e as pessoas cis ainda estão no grave, né, ou seja, todo mundo está mal, mas algumas pessoas, né, ainda estão piores que outras. E aí também a gente percebe, então, também quando se faz comparativo entre pessoas brancas, asiáticas e os pretos e pardos, você também percebe que esses pretos e pardos estão mais vulneráveis que as pessoas brancas e asiáticas. Então, é uma forma de mostrar como que é a questão de certos, né, fatores de privilégio ali, características que são de privilégio, vão influenciar nesse nível de vulnerabilidade dentro de uma comunidade maior, né? Então, um pouco isso que a gente quis trazer também com esse índice. E a pesquisa, então, traz isso, e a gente também, no fim, a gente tentou, de alguma forma, direcionar pessoas, né, do que fazer, do como que você pode auxiliar, de alguma forma, esse grupo, né, os grupos que estão mais vulneráveis. Então, tem vários grupos, né, que fazem apoio, tem a Casa 1, tem outras casas em outras regiões do país para tentar acolher essas pessoas, ou dar apoio emocional, ou psicológico. Então, o que a gente fez foi também a gente está na benfeitoria, tem alguns grupos que estão, então, pedindo algum tipo de financiamento. Então, a gente tentou dar visibilidade para isso, para que, se alguém quiser colaborar e tal, pode entrar ali, clicar e colaborar com esses apoios, né, que podem ser tanto social, emocional, político e tal. Então, é uma forma que a gente viu de tentar, com esses resultados, efetivamente fazer alguma coisa, que a gente sabe que dentro desse governo não parece que, né, a gente não está, né, de forma alguma sendo
representado e a importância, né, de salvar vidas não é prioridade dentro desse governo. Então, a gente está aí, de alguma forma, tentando auxiliar. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro, mas é claro que eu estou aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, quer que eu volte, se ficou com dúvida em alguma coisa, ou se quer que fale mais de outros projetos do Vote LGBT também, eu posso falar e tal, fica à vontade aí. Eu tenho uma pergunta que é relacionada a essa parte que você falou do apoio político, né, que tem essa organização Me Representa. Eu queria saber como que é feito isso, ainda mais que a gente está em ano de eleições, apesar de todo o caos, ser adiado ou não, enfim. Como que vocês, tipo, divulgam esses candidatos políticos? Como que eles chegam a vocês? Se vocês que chegam até eles, como que é feita essa divulgação? Tá. Então, o Me Representa, ele é uma organização maior que engloba diferentes coletivos, né? O Vote LGBT é um deles, mas também dentro dessa organização maior, a gente tem as blogueiras negras, a frente ai meu Deus, eu sempre esqueço de advogadas, ativistas, alguma coisa assim, eu esqueço o nome do resto, mas são 4 coletivos, porque eu faço parte do Vote, mas eu não faço parte do Me Representa, mas tem alguns representantes do Vote no Me Representa, no caso eu não sou uma delas, mas eu sei como é que funciona. E aí, o que acontece? Todo ano, né, antes das eleições, a gente lança um formulário, né, a gente lançou agora recentemente, inclusive, esse formulário, para candidaturas. Então, como a gente já tem desde 2016 que eles estão fazendo isso, então eles já meio que já têm uma rede de lançar para as candidaturas, para os partidos, esse formulário. E aí as pessoas vão se inscrevendo e respondendo as perguntas. E é basicamente assim, você tem um formulário em que você vai responder algumas perguntas relacionadas com posicionamentos políticos. E aí engloba posicionamentos relacionados com direitos LGBTs, direitos de populações indígenas, direitos relacionados com o meio ambiente, com a questão dos direitos de políticas afirmativas. Então, eu não sei como é que está esse ano, mas eu sei que do ano que eu estava mais próxima, tinham todas essas perguntas relacionadas com isso. Porque aí o que acontece? Uma vez que, né, ano passado, eu até esqueci, foram bastante candidaturas que a gente conseguiu dentro da plataforma, e aí uma vez que né, fecha aí a inscrição lá de candidaturas, né, a gente, então, faz como se fosse um ranking, né, entre as candidaturas, e ao mesmo tempo você consegue fazer filtros, né, então ela fica no site do Me Representa. Para quem quiser também dar uma fuçada, pode entrar lá no site do Me Representa, já deve ter algumas coisas aí, ou do ano passado, desse ano mesmo já. Inclusive, hoje está rolando, às 7 horas agora, estava rolando uma live com uma das pessoas do Vote que faz parte do Me Representa, que é a Évora, que ela é advogada e ela entende muito mais dessas coisas do processo político do que eu. Mas, assim, o que acontece, então, a plataforma, ela fica disponível e você pode filtrar por identidade de gênero, por partido político, por raça, mas só pode filtrar por, tipo assim, você não pode filtrar por homens, só pode filtrar por mulher, ou, tipo, você não pode filtrar por branco, só pode filtrar para pessoas negras, entendeu? Tipo assim, os filtros, eles não são elas são mais direcionados, assim.
E aí você consegue ver dentro do candidatura quais as respostas que ele, né, quais se ele é a favor de, sei lá, na época, né, vamos supor que ainda não tinha, tipo assim, a favor do casamento homoafetivo ou não, ou a favor né, de pessoas LGBT poder doar sangue ou não. Então, assim, com essas perguntas você vai vendo se esse candidato defende as coisas que você defende, entendeu? Que era uma ideia, era uma coisa de um match político, né? Em que você consegue dar um match com o candidato que você acha que melhor te representa. E aí, não necessariamente esse candidato tem que ser LGBT, né? Ele tem que defender ele tem que ser pró-LGBT, né? Porque a gente sabe que não necessariamente você ser LGBT te faz a favor né, das pessoas LGBTs, né? Como a gente já tem aí alguns exemplos disso. Então, Me Representa funciona assim, né? E é nesse momento agora, eles estão, então, com a abertura desse formulário e coletando né, as candidaturas e tal, e mais para frente, então, mais próximo das eleições, eles lançam a plataforma já toda pronta para você fazer essas buscas. Nossa, muito legal mesmo. Eu tava vendo meio por cima. Aí você falou agora, eu não sabia, achei que precisava ser LGBT. Então, qualquer pessoa que esteja vinculada a essas pautas pode entender. Qualquer pessoa, assim, na verdade, mesmo se você for um candidato que às vezes não defende tudo aquilo, você pode acessar e responder e você vai estar lá, né? Só que ao mesmo tempo, se a pessoa está procurando alguém que é pró LGBT e tá, né, que é a favor de algumas coisas, ele provavelmente não vai ter um match político ali com essas pessoas que acessam essa plataforma, né? Então, na maioria dos casos, a gente geralmente muitas candidaturas LGBTs e, em muitos casos, candidaturas que não são LGBTs, mas que são mais progressistas, né? Então, tem, em muitos casos, isso. Eu queria fazer uma pergunta referente àquela tabela daquele índice que tem uma parte de saúde. Sim. Você pode explicar melhor Posso. como ler ele direitinho? Sim, eu vou até abrir aqui, que tem uma parte. Deixa eu voltar aqui. Pra ver se eu consigo fazer esse trem aqui direito. Tá dando para ver aqui? Tá. Então, essa tabela, deixa eu só ver se eu consigo dar uma diminuída aqui. O que acontece? Tem aqui, é um índice, então, tridimensional, né? São 3 dimensões, uma de renda e trabalho, uma de exposição ao risco e uma de saúde. E aí, essa de saúde, ela foi construída através de 2 perguntas, né? Uma delas é se a pessoa ela tem plano de saúde, e a outra pergunta é aquela pergunta sobre doenças já diagnosticadas previamente, em que a gente vai pegar só as doenças que são consideradas de grupo de risco, né? Então, a gente vai pegar as doenças, né, crônicas, como diabetes, algumas doenças cardiovasculares, doenças renais, todas que são, de certa forma, né, que são consideradas de risco ao COVID. E aí, aí o que a gente faz? A gente pega essas proporções, né, ou seja, a proporção de, vamos supor, as pessoas trans, né, proporção de pessoas que têm acesso a plano de saúde. E aí tem, né, sei lá, eu não vou lembrar quantos por cento, mas vamos supor que seja, sei lá, 30%. E aí as pessoas que são do grupo de risco, dentro da população desse grupo de pessoas trans, aí são mais, sei lá,
50%. E aí, juntando faz uma média dessas duas, e aí esse é o valor da dimensão de saúde dentro desse grupo. Não sei se eu consegui explicar direito para você. Então, um número menor representa que essa pessoa está menos exposta. Isso. Um número menor, igual assim, vamos supor, aqui de saúde. O grupo de pessoas brancas é o que tem o menor número aqui, tá? É o 0,38, ou seja, elas estão menos vulneráveis na dimensão saúde. E isso deve estar puxado pela questão de acesso ao plano de saúde. Né? A gente colocou a pergunta de acesso ao plano de saúde não porque a gente acha que acesso ao plano de saúde que o setor privado é a melhor solução, né, para a questão de saúde pública, que a gente está falando de uma pandemia, mas porque a gente sabe que, de uma forma protetiva, né, a gente sabe que, assim, se você tem, né, todo mundo tem acesso ao SUS, porque o SUS é, direito universal, mas se a gente, né, se a pessoa ela tem um plano de saúde, ela tem um recurso a mais, ela tem uma outra forma de acessar o serviço de saúde para além do SUS, né? Ou seja, além de ela ter mais recursos financeiros, ela tem esse recurso que, em muitos casos, né, a gente sabe que quando a população LGBT recorre ao serviço de saúde, em muitos casos, principalmente da população trans, essas pessoas elas são recebidas, sempre vinculam esse acesso ou a questão de tratamento hormonal, ou porque vai lá fazer um exame de HIV/AIDS. Então, assim, um acesso, às vezes, de qualidade, uma pessoa, né, que você está pagando para te atender, talvez não vai te receber dessa forma, e assim você pode ter um atendimento talvez mais eficaz, né? Uhum. Então, eu gosto de pontuar isso porque eu sou pró-SUS e tal, eu não quero defender serviço particular. Então, mas é por isso que a gente colocou dentro dessa dimensão. E aí, se tiver alguma dúvida das outras, de como que as outras foram calculadas, eu também posso esclarecer, se você quiser. Pode ser, acho que Tá. vai ser bem massa. Tá. Então, a exposição ao risco, a gente colocou duas variáveis também. Uma é se a pessoa ela está em isolamento total, né? Quantos por cento daquele grupo que está em isolamento total? E o outro era se a pessoa conhecia alguém que tinha sido diagnosticada com Covid. Então, a ideia era, assim, pensar que se a pessoa ela conhece, né? Se ela tem conhecimento de alguém no ciclo dela que foi diagnosticado com Covid, então ela está, de certa forma, mais exposta ao risco de contrair o Covid, e, ao mesmo tempo, a pergunta sobre se a pessoa ela não está fazendo, né, se ela está fazendo isolamento social total, se ela não está fazendo, significa, então, que ela também está exposta ao risco de contrair o vírus em relação à pessoa que está fazendo isolamento total. E aí, a de renda e trabalho, a gente tem 3 variáveis nessa de renda e trabalho. Uma é a proporção de pessoas que declararam que... deixa eu tentar lembrar agora, ver se eu lembrar. Uma é sobre quantos por cento... agora eu tô lembrando. Uma é jovens de 15 a 24 anos que não trabalham, não estudam e que tem uma renda... que não tem renda. E aí a outra era pessoas, deixa eu ver aqui que eu vou tentar lembrar que são, que não, deixa eu ver, isso, percentual de pessoas que têm renda menor ou igual a um salário mínimo,
percentual de pessoas que conseguem sustentar até no máximo um mês, e percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudaram, não trabalham e não possuem renda. Então, a gente tentar, dentro desses grupos, mostrar, né, os mais vulneráveis em relação à renda e trabalho, né? São pessoas que estão aí, que não conseguem se sustentar, que não têm renda, e entre os jovens, né, pessoas que, tipo assim, se você não está trabalhando, não está estudando e não tem renda, então você, né, está numa situação bem vulnerável. Então, é isso. Entendi. Legal. Uma coisa, Fernanda, do que você comentou, que as pessoas trans, quando chegam, ou são lidadas com o fato de um possível HIV, ou com a questão da harmonização. Em uma das aulas da Lídia, a gente conversou sobre isso, e tem um artigo que chamou isso de síndrome do braço quebrado trans, que reduzem todos os problemas de saúde daquela pessoa ao fato dela ser trans, como se isso fosse o grande maior problema dela, e como se ela não tivesse diabetes, sei lá, dor na lombar, sei lá, qualquer coisa. Achei que era interessante. Não, é exatamente isso. Eu lembro quando eu fiz nesse projeto que eu participo do Pesquisa Manas, a gente fez uma entrevista com a Flávia Teixeira, né? E ela estava falando, assim, que uma vez uma das mulheres trans que ela atende lá no ambulatório falou, assim, que foi no serviço de saúde, né? Aí eles falaram assim, não, vou te dar aqui. Ela estava com dor de garganta, né? Ela assim, não, toma aqui esse tanto de camisinha. Ela falou assim, eu vou aqui amarrar no pescoço, vai melhorar a minha dor de garganta, né? Vai super me ajudar aqui. Então, assim, é exatamente isso, é complicado, assim, essa pesquisa que a gente fez da Pesquisa Manas é bem interessante, mas futuramente a gente está fazendo um relatório final e vai ser um artigo até sobre a gestão, né, a parte dos gestores públicos em relação à política nacional LGBT, né, porque a gente fez um trabalho de campo lá em Minas, né, entrevistando os gestores, e a gente percebe exatamente isso, né, que existe toda uma distância entre o que está escrito lá na política nacional LGBT para o que efetivamente acontece ali no serviço de saúde, né, na U, no PSF, né, nesse serviço de saúde que, em muitos casos, não recebem não recebem nem recursos para isso, né, em muitos casos, então você tem que ficar lá priorizando qual recurso que você vai, para qual grupo, né, que você vai priorizar esse recurso, e nem tipo de treinamento, né, que tem que ser um treinamento contínuo e tal, para as pessoas realmente saberem acolher as pessoas e se sentirem acolhidas para conseguirem acessar esse serviço, né. Então, tem todos esses problemas aí. A questão da saúde em relação a essa população é bem problemática, já começa desde o currículo da graduação, né, que a gente não tem acesso nenhum a um debate sério sobre esse marcador de saúde, né, essa diferença que marca tanto a saúde. Bom, gente, está aberto para perguntas, se mais alguém quiser fazer uma colocação, uma pergunta. Queria perguntar também, Fernando, que eu vi, que é justamente um pouco disso que eu ia perguntar, né? Que vocês fizeram um puta de um relatório legal, com várias informações, com muitos dados que a gente pode tirar disso, para onde que eles estão sendo levados. Eu vi que tinham várias ONGs, organizações que você pode auxiliar e tudo mais. Aí esse contato com essas instituições, com essas organizações, vocês que foram atrás, eles que procuraram vocês, tipo, como está sendo esse repasse dessas informações, desse puta levantamento, para trazer ações práticas, entendeu? Entendi. Então, algumas desses
ONGs e coletivos que estão aí né, no final lá do relatório, a gente já tem uma construção próxima, já tem algum tempo, principalmente a Casa 1, a gente já conhece, já, né, um dos fundadores do VOT, inclusive, né, é o que está na Casa 1, o Marcos. Então, assim, então isso a gente já tem uma proximidade grande com eles e tal, e outros realmente a gente foi atrás, assim, de entrar em contato né, e saber, não, eles estão fazendo alguma coisa, vocês, né, porque, na verdade, quando começou essa coisa da pandemia, vários começaram a pipocar, né, várias tentativas de conseguir algum tipo de recurso financeiro para conseguir manter esses trabalhos, né, que estão sempre, parece que vai fechar, mas aí, né, tenta voltar e tal, então, assim, a gente entrou em contato, né, com alguns grupos, a gente tentou, ao máximo, não concentrar na região sudeste, tentou entrar, né, então a gente entrou em contato com grupos de diferentes regiões, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, para tentar, ao máximo, ser uma coisa mais pulverizada, né, e não ficar nessa coisa do Sudeste, só no Sudeste, como se o Sudeste fosse o centro do mundo, né. Então, foi um esforço coletivo aí, eu não fiquei muito em cima dessa parte, mas o Gui, né, que é o que ficou responsável por isso, tentou ao máximo fazer isso, e foi super bacana, assim, a gente conseguiu até bastante ONGs coletivos né, que entrou em contato, que a gente conseguiu fazer isso juntos, assim, massa. Ah, muito legal. Eu vi que vocês têm vários projetos aqui, parceiros, né, associados. Isso é uma plataforma boa, né, de conseguir levar vários projetos diferentes para conseguir arrecadação, né? Exatamente, não, é super bacana, assim, foi, acho que uma das partes mais importantes, assim, eu acho que do relatório é essa, né, querendo ou não, porque eu acho que, assim, o relatório em si, mostrar esses resultados e tal, é super importante, mas só isso eu acho que fica um pouco vazio, né, a gente conseguir efetivamente auxiliar de alguma forma, né, e fazer isso de uma forma mais, né, prática mesmo, eu acho que é o mais importante nesse momento, né, porque só ficar diagnosticando que tem um problema, às vezes parece, não sei, assim, sem propósito, né, eu acho que é importante a gente dar um propósito para esses dados. Isso serve até de base para políticas públicas, né, você estava falando de realmente levar essa pesquisa para quem está lá no poder de tomar algumas decisões, né. Não, exatamente, e eu acho que um pouco do que o VOT faz nesse sentido é isso, assim, a gente quer, né, a gente faz essa coisa da coleta de dados muito também porque a gente tem essa parte da representatividade política, e eu acho que as duas casam, né, porque a partir do momento que você tem representatividades de pessoas que são ou LGBTs, né, que são pró-LGBTs no espaço político, e que elas têm acesso a essas informações, elas podem, então, fazer frente, né, nesse espaço político para poder demandar recursos para essas áreas, né. Então, a gente dialoga muito, assim, tem sempre com a Erika Hilton, a Erika Malonguinho, sempre tentando, né, são duas figuras que a gente sabe que sempre estão aí, estão sempre lutando pela causa, então é super bacana a gente ver que nossos dados podem auxiliar nesse sentido. Ai, gente, boa noite, Fernanda. Eu tinha uma pergunta, e era assim, meio no rumo do que a Alice falava, que você estava falando justamente no início de como que vocês auxiliam tipo, a tematizar certas coisas em certas candidaturas, né? Essa questão do agendamento conforme os indicadores, né, e tal. Mas você também comentou, assim, pensei várias coisas na real, né? Mas assim, pensando assim na dificuldade que você estava narrando
sobre as dificuldades, os desafios, as diferenças dessa própria pesquisa de online, de rua, assim, como seria diferente. Aí pensando, sei lá, a eleição de agora, como que isso, assim, essa dificuldade de acessar certos grupos online, certas regiões, assim, como que você tem percebido, assim, impactos disso para essa própria noção de representatividade, especialmente para as candidaturas LGBTs, que, embora numerosas, assim, o sucesso tem sido, assim, aquém, né, do que a gente desejava, assim, e aquém do que corresponde à nossa representatividade na sociedade, mas, assim, o que tipo de desafio e agenciamento você tem visto, assim, dessas candidaturas ou dessas pessoas já eleitas, assim, especialmente nesse momento de pandemia, de crise de saúde pública e da dificuldade de acessar a gente, assim, e a proximidade da eleição logo ali. Assim, não sei se eu estou fugindo do tema, mas... Não, olha, assim, eu acho que eu não sou a pessoa mais especializada para poder te responder isso, assim, eu acho que igual eu falei, a Évora, né, que é uma das pessoas do coletivo, poderia falar com mais propriedade sobre isso, inclusive eu acho que ela estava até falando hoje numa live exatamente sobre isso, sobre corpos políticos e tal, acho que vai ficar gravado, eu posso até mandar para vocês aí, porque parece ser, foi ou está sendo um debate muito bacana. Mas o que eu sei, assim, do que eu já conversei, né, com a Évora, que, né, a gente está no coletivo, a gente sempre troca ideia e tal, que atualmente, assim, da questão igual do Me Representa, eles ainda estão numa fase ainda de coleta, assim, de candidaturas, e eu acho que, assim, a dificuldade de acessar essas candidaturas e tal, eu acho que elas sempre existiram porque existe um distanciamento físico que ele sempre esteve ali, né? Mas eu acho que, assim, pelo menos do que eu percebo atualmente, os movimentos que têm sido feitos, né, online, em relação à importância de falar sobre esses problemas, falar sobre representatividade política, e eu acho que por conta de todo mundo estar nessa situação de isolamento social, de ter a internet como esse recurso para se, né, dialogar com o mundo, de certa forma, eu entendo que, na verdade, isso tem aproximado, na verdade, as pessoas, assim, eu acho que hoje em dia a gente está muito mais atento a esses movimentos do que em outros momentos, assim. É claro que o ato político de estar na rua e, né, a importância da parada LGBT, né, de ocupação de um espaço público, nada vai substituir isso, né? Eu acho que, por mais que a gente, né, tenha feito aí teve várias situações aí de parada online e tal, que eu acho super bacana e auxiliou várias pessoas aí e tal também, eu acho que é super importante essa demarcação, né, de uma data e tal, mas é claro que a rua é um espaço democrático, né? Assim, todo mundo pode estar na rua. E você está numa live, você está na internet, não é todo mundo que pode estar lá. Então, eu acho que eu sinto que essa é a grande dificuldade que tem que ser trabalhada, né? Então, assim, como acessar essas pessoas que se fossem outras situações, elas poderiam estar, né, mais acessíveis. Mas eu também estou curiosa para saber como que vai ser, né? Porque ainda está toda nessa situação de adiamento das eleições, cada mês que passa eles estão adia mais um mês, até que ponto que isso realmente, né, efetivamente vai acontecer. Eu também não sei te dizer, talvez o papo lá do pessoal que está tendo agora nessa live, talvez eles tenham mais informações do que eu e tal, e eu vou passar para a Tarra e ela pode disponibilizar aí essa conversa que eu acho que vai iluminar mais
essas suas inquietações aí. Mas já lhe agradeço demais, viu? Obrigada. Bom, gente, se alguém tiver mais alguma dúvida ou alguma consideração. Acho que a gente pode terminar, né? Que acho que não tem mais dúvidas. Fernanda, eu te agradeço muito, muito, muito de participar com a gente. Foi muito legal trazer esses dados. Agradeço pelo projeto também que vocês têm desenvolvidos e que acho que é super importante para a nossa população, né? Exatamente isso que vocês acabaram de falar, de desenvolvimento de políticas públicas, lidar com a realidade ali dos fatos, dos números. E queria aproveitar também agora esse momento para lembrar todo mundo sobre a arrecadação que a gente está fazendo, que ela continua rolando. A gente, semana passada, doou 40 cestas básicas para a ONG Vitória Régia, que distribuiu hoje as cestas para as mulheres lá da Baixada, e amanhã vão distribuir lá na Avenida Brasil, para as travestis que trabalham lá. Então, que a arrecadação continua e a gente continua aí nos trampos e nos corres. Muito obrigada, Fernanda. Só falar assim, por último, eu mandei aí no chat o link desse papo que está rolando, Corpos que Pautam a Revolução do Debate da Representação Política. Então, ainda está rolando, mas provavelmente a Evelyn tinha me falado que vão deixar gravado e tal, então para quem não assistiu tudo, dá para assistir depois. E só falar também para entrar lá no site do VOT, que a gente tem disponibilizado as pesquisas, né, que a gente fez na rua, né, a gente tem disponibilizado também outros projetos nossos, né, que está relacionados, a gente tem um projeto que chama LGBT Flix, que é só uma plataforma que concentra curtas e longas de temática LGBT, nacionais, produzidos por pessoas LGBTs, então é super bacana, assim, e agora esses dias vai começar uma mostra junto com o pessoal lá da UFOP, de alguns curtas que estão disponibilizados na plataforma, então é super bacana. Tem uma outra também, um outro projeto que a gente faz que chama Juntas em Tempos de Treta, que são textos que são de pessoas LGBTs relatando sobre a sua experiência na pandemia. Então é um espaço super bacana, assim, de textos mais literários e tal, e quem faz a curadoria é uma das minas trans do nosso coletivo, que chama Bru Pereira. E aí, então, assim, tem várias coisas bacanas lá no site, se vocês quiserem, né, dar uma mexida e tal, é isso, assim, e mais uma vez eu gostaria de agradecer a Tarra pela oportunidade e por vocês, assim, adorei o papo, eu acho que é super importante vocês, né, principalmente o pessoal, assim, da medicina, eu acho que é muito bacana, assim, esse diálogo, assim, com outras áreas e tal, eu acho que é super construtivo e importante, assim, muito obrigada. A gente agradece, Fernanda. Nós, gente, que agradece demais. Demais. Obrigada. Então tá. Tchau, tchau. Tá, gente, tchau. Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Falou, tchau.